Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Eduardo e estou iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouco sobre esses protocolos implantados tanto pela Conmebol quanto pela CBF para a volta do futebol. Eles, na minha opinião, eles têm falhas, eu li um pouco sobre eles. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de cada um deles para que você consiga ler com calma e você tecer sua opinião. Eu pesquisei um pouco sobre eles, vi os pontos mais importantes que mais me chamaram a atenção. E vamos dar um enfoque maior no Conmebol, no protocolo da Conmebol, melhor dizendo, porque essa semana o Flamengo na Libertadores teve jogo contra o Del Valle. 6, 7 pessoas que testaram positivo para o coronavírus, além de Rodolfo Landim, Marcos Braz, enfim. Todas as pessoas ali envolvidas no bastidores e posteriormente outros jogadores, outros membros da comissão técnica e membros da diretoria foram detectados com o coronavírus. Acho que, na minha opinião, aí tem uma falha do protocolo, porque se um jogador ele apresenta algum sintoma, ele tem que ser afastado imediatamente, independente da temperatura ter excedido o limite ou não, que é o caso de um dos pontos do protocolo. Se não me engano, a temperatura é 37,4, e se o teste deu negativo, se ele espirrou, se ele reclamou de dor no corpo, se ele teve dor de cabeça, eu acho que ele tem que ser afastado imediatamente e ser monitorado durante 14 dias para que ele seja atestado com ou não coronavírus a partir dos testes. E um outro ponto desse protocolo da Conmebol e da CBF também é que não especifica claramente se eles levam em consideração o tempo de incubação do vírus. Na minha opinião, como é um protocolo, isso tem que estar explícito para que quem queira ler, quem queira entender sobre isso, não tenha dúvidas sobre esse ponto, que é um ponto, na minha opinião, importante e crucial, é uma premissa que deveria ser usada. E no protocolo da Conmebol, eu procurei saber sobre o item 6, que é onde efetivamente fala da testagem do coronavírus. O item 6 afirma que os clubes têm que fazer testes de PCR enviados em não mais que 5 dias para a Conmebol antes da sua viagem, ou seja, você já aumenta a sua janela de contágio do vírus, porque você pode ter um jogo de um campeonato nacional, o jogador ser contaminado com coronavírus e nesse teste não manifestar positivo, ou não manifestar que o jogador está com coronavírus, porque o vírus demora em média 5 dias para se manifestar, segundo a OMS e segundo os especialistas de saúde. E tem que ser feito um segundo teste do coronavírus antes dos jogos e ser enviado até 24 horas para que a Conmebol decida se o jogador vai ser afastado ou não. E, obviamente, um clube minimamente profissional ele tem que ter esse discernimento se o jogador pode participar de uma partida de futebol, de um treinamento ou não. Um outro ponto que me chamou a atenção no protocolo da Conmebol é que basicamente não tem protocolo. O que eles dizem é que cada jogo, o protocolo é baseado, melhor dizendo, nas autoridades locais de cada país. O Ministério da Saúde, o que cada país rege de acordo com o seu protocolo nacional, digamos assim, o que aconteceu com o coronavírus. Na minha opinião, isso é uma falha, porque teve cidades como Guayaquil, que foi onde o Flamengo jogou, que a situação ficou, proporcionalmente falando, pior que o Brasil. Então tinha que ter um protocolo mais rígido na Conmebol para se controlar essa questão do coronavírus, que é muito importante. Um outro ponto que tem, na minha opinião, uma falha no protocolo, para nós não conseguir ver aqui, vou até olhar novamente, mas ele não mostra quem participou da elaboração desse protocolo. A gente sabe que teve participação do Tanuri, por exemplo, na do Flamengo, mas diferente do protocolo da CBF, que especifica quem participou e tudo, no protocolo da Conmebol não tem. Um outro ponto que tem no protocolo da Conmebol é que o jogador tem que fazer um questionário específico sobre histórico familiar, sobre os sintomas dele. Além disso, se ele toma remédio, se ele teve algum tipo de doença, enfim, tem vários itens que a Conmebol implantou. Isso é importante saber, isso é um ponto positivo do protocolo. Acho que nenhum protocolo tem só coisas ruins, tem coisas boas também que tem que ser atentas, e o clube tem que fazer isso. As pessoas também especularam muito que o Flamengo nesse caso, poderia forjar os exames porque para não ter o jogo contra o Barcelona, e aqui no caso do Brasil para não ter o jogo contra o Palmeiras, mas você lendo o protocolo isso não é possível porque
é obrigatório o envio dos exames para as federações e confederações, e os médicos dessas confederações e federações, eles avaliam o exame. Não vai ser o Tanuri que vai dar o resultado, não vai ser o médico do Palmeiras, o médico do Barcelona daqui, o médico do Del Valle, o médico do Boca. Vai ser o médico da Conmebol, da CBF, nos campeonatos estaduais, os médicos envolvidos das federações locais. Então, é muito importante a gente ter isso claro e tirar da cabeça qualquer teoria da conspiração que você queira imaginar ou acreditar. Então, eu acho que tem esses pontos no protocolo da Conmebol, essas falhas. Eu vou falar um pouco sobre o protocolo da CBF. Como eu disse, é um protocolo que ele especifica muito bem assim, algumas coisas, outras coisas, na minha opinião, não são claras. Por exemplo, ele especifica quem participou da comissão médica, que foi o Caboclo, o presidente da CBF, o Dr. Jorge Pagura, que é o presidente da Comissão Médica de Combate à Dopagem da CBF, o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Dr. Fernando Soleira, que é o coordenador do controle de dopagem da CBF, o Rodrigo Larmar, que é o médico da seleção e coordenador médico da CBF, o Dr. Marco Azizi, que é o médico das seleções de base do Brasil, tanto feminina quanto masculina, o Dr. Neimi Sabê, que é o coordenador médico da seleção brasileira feminina, o Dr. Luiz Fernando Funchal, que é o chefe do departamento médico do Avaí, o Dr. Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo, o chefe do departamento do Flamengo, o Dr. Roberto Nishimura, que é o médico da Ponte, o diretor médico, o Dr. Sérgio Way, que é o professor professor livre-docente de infectologia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Além de consultores, enfim. Eles começam aqui explicando um pouco sobre o coronavírus, o que é, qual é o objetivo desse protocolo, que claramente é o retorno do futebol de uma forma mais segura, baseado em OMS, na CBF, enfim, todos os órgãos de medicina aí especializados. Explica um pouco o que é o coronavírus, como é feita a testagem. Ele fala, por exemplo, tomografia do tórax, um teste de PCR para o SARS-CoV-2 com uso de suave da nasofaringe, do orofaringe, nasofaringe nariz, orofaringe boca. É feito também testes de sangue, como hemograma completo, teste de glicemia, creatinina, enfim. Todos esses testes aí que a gente conhece, de sangue. E também informa claramente que não há tratamento farmacológico com eficácia comprovada por sólidos estudos científicos, ou seja, não é um remédio. Por enquanto, a gente só tem vacina, quer dizer, não tem a vacina, a gente espera que seja a vacina o mais rápido possível para que esses casos de coronavírus aí adoidados acabem. Existem 3 testes. O teste molecular de RT-PCR, que é o protocolo da Conmebol, que é o chamado teste rápido, que o médico ele já avalia se a pessoa tem o coronavírus ou não. Também tem um teste que detecta se aquele atleta teve contato com o vírus, ou seja, ele vai ter lá o anticorpo IgG ou IgM, não lembro, que é o anticorpo positivo. E segundo alguns estudos aí que já tem, a pessoa que teve coronavírus, ela está imune durante 1 ano. Eu acho que seria importante você também as sociedades testarem o plasma de quem teve o coronavírus. Acho que isso acontece, acho que deveria acontecer com mais afinco, com mais frequência. E ele também fala sobre as fases epidêmicas no Brasil, números atualizados. Por exemplo, aqui tem uma parte que ele mostra os municípios com casos e óbitos. Esse é um gráfico de 23 de maio de 2020, não um gráfico atualizado recentemente, mas eles usaram isso como base para talvez o retorno do futebol. Também tem aqui um gráfico mostrando quem tem que ser envolvido, equipamentos envolvidos, o que tem que ser usado, EPI, parte devem participar, como vigilância sanitária, tecnologia da informação e comunicação, enfim. Eles também, um ponto que me chama a atenção, que eu discordo completamente, é que eles afirmam que o futebol é um meio popular, é o esporte mais popular do Brasil, e deveria voltar. Eu acho que não deve ser considerado isso, deve ter que ser considerado também as partes sociais, a saúde das pessoas, porque não são atletas envolvidos, como eu disse, são familiares que podem estar envolvidos nisso aí. Inicialmente, de acordo com o protocolo da CBF, e o que o Flamengo fazia também no início, lá quando eles decidiram voltar aos treinos,
fazer aquela forçação de barra para voltar aos treinos. Os familiares eram acompanhados também, caso o jogador testasse positivo, os familiares eram passados por teste também. Vamos ver agora no Flamengo o que vai acontecer, qual vai ser a postura do clube com relação a isso. O protocolo da CBF, ele mostrou as fases de volta também do futebol, enfim. Ele mostra também que o departamento de futebol tem que agir, o que tem que ser feito e como as pessoas têm que acompanhar. As pessoas envolvidas mais têm que acompanhar aquele atleta que detectou positivo e o acompanhamento no dia a dia para que os casos não se propaguem. Como eu disse, a volta do futebol não foi um sucesso, não seria. Aqui no Brasil, por exemplo, logo na primeira semana, nos primeiros dias de futebol nacional, 58 casos foram detectados nas séries A, B, C e D. Um caso que foi muito marcante foi o do Goiás, teve uma falha do hospital que fornece os resultados para a CBF, o Hospital de São Paulo, o hospital em São Paulo, melhor dizendo, e o Goiás conseguiu adiar o jogo contra São Paulo para outro dia, porém, contra o Palmeiras teve que entrar em campo mesmo sem 15 jogadores. Então, o jogo do Flamengo não deve ser adiado, mesmo sendo um risco iminente para as pessoas envolvidas no jogo, tanto do Flamengo, que não tem um contato, que não tem um vírus, quanto do Palmeiras e a sua comissão técnica. Eu acho que o Flamengo também deu mole nisso, porque ele podia, para a Libertadores, tem escrito lá 40 jogadores, ir com 40 jogadores para 40 50 jogadores para esse jogo, para que você não perca jogadores, você não tenha que perder o jogo de WO e ser excluído da competição, ser eliminado daquela competição naquele ano por conta de uma falha de planejamento. O Flamengo escreveu 34 jogadores, enquanto o Santos e o Palmeiras escreveram quase 50, que era o limite. Escreveram 49 jogadores. Eu acho que o Flamengo deu mole nisso também, na parte administrativa, na parte médica, acho que teve uma falha também, porque o Vitinho, na minha opinião, certamente já manifestou alguma coisa antes de ir, e como eu disse, na minha opinião, o jogador tem que ser afastado mesmo que o teste tenha dado negativo e ele apresenta algum sintoma, tem que ser afastado imediatamente. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, dê sua opinião, como disse, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dos protocolos para você ler e ter sua opinião. Esse é o vídeo de hoje, valeu, falou e tchau!